Ora, muito bom dia lá para casa. Estamos aqui mais uma vez reunidos para levar a efeito uma parceria entre a Microsegur e o Observatório de Segurança, Criminalidade Organizada e Terrorismo. Hoje o tema que nos traz aqui é a segurança híbrida em espaços urbanos inteligentes, entre a vigilância, os dados e os cidadãos. É evidente que o tema dá pano para mangas e eu começaria naturalmente por fazer aqui uma breve introdução e depois naturalmente seguiria para os nossos convidados. As Smart Cities, ou cidades inteligentes, representam uma evolução no conceito da urbanização, onde a tecnologia e a inovação são utilizadas para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, otimizar a gestão dos recursos e promover a sustentabilidade. Estas cidades utilizam uma variedade de tecnologias, incluindo a Internet das Coisas, IoT, a inteligência artificial, IA e a Big Data, para coletar, analisar dados em tempo real, permitindo assim uma tomada de decisão mais eficiente e informada. Uma Smart City integra diferentes sistemas e serviços urbanos, como transporte, energia, saúde, segurança, gestão de resíduos, etc., para criar um ambiente mais conectado e eficiente. Por exemplo, sistemas de transporte inteligentes podem reduzir o congestionamento e melhorar a mobilidade urbana, enquanto redes de energia inteligentes podem otimizar o consumo e reduzir desperdícios. Além disso, as Smart Cities promovem a participação ativa dos cidadãos, oferecendo plataformas digitais onde os residentes podem interagir com as autoridades municipais, reportar problemas e sugerir melhorias. Esta abordagem colaborativa não só aumenta a transparência e a responsabilidade, mas também fortalece a comunidade e promove um senso de pertença. Em resumo, as Smart Cities representam uma abordagem inovadora e holística para enfrentar desafios urbanos do século XXI, criando cidades mais sustentáveis e eficientes e, acima de tudo, habitáveis para todos. Bem, para debater o tema, temos connosco a doutora Célia Aguiar, é atualmente diretora do Centro de Gestão e Inteligência Urbana de Lisboa, da Câmara Municipal de Lisboa, o Departamento Municipal dedicado ao tema das cidades inteligentes e dos dados. Licenciou-se em Gestão e Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas e completou uma pós-graduação em Políticas de Desenvolvimento de Recursos Humanos pelo Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa. Detém uma vasta experiência de trabalho em equipas multidisciplinares, exercendo funções como técnica qualificada em Gestão Pública e Gestão de Projetos Tecnológicos. Temos ainda connosco o professor Norberto Barroca, é diretor de vendas da Quinfinity, não sei se é assim que se pronuncia, doutor em Engenharia Eletrotécnica e de Computadores pelo Departamento de Engenharia e Eletromecânica da Universidade da Beira Interior, com mais de uma década de experiência na indústria tecnológica e iniciou a carreira na Bosch em 2014. É um apaixonado pela inovação, lidera a área comercial dos sistemas de vídeo em Portugal, impulsionando soluções na área da segurança eletrónica e conectividade. Por último, temos o subintendente Tiago Mota, oficial da PSP e é atualmente o comandante da Divisão Policial da Polícia Municipal de Lisboa. É mestre em Ciências Policiais pelo Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna e exerceu várias funções, entre elas adjunto do comandante da Divisão de Investigação Criminal de Lisboa. Muito bem-vindos, muito obrigado pela vossa disponibilidade. É evidente que vamos fazer aqui, digamos assim, uma conversa entre estes vários temas. Eu diria que, independentemente das questões que eu tenho aqui para vos colocar, para direcionar, naturalmente estão livres, digamos assim, se me permite o termo, para introduzir um tema qualquer que achem pertinente, no sentido de dar algum, digamos, dinamismo e algum complemento àquilo que eu possa, entretanto, equacionar, está bem? Doutora Célia, no fundo, falamos daquela minha introdução, nós falamos das cidades inteligentes, das Smart Cities, como um instrumento fundamental para a gestão da comunidade. Para si, qual é, de facto, a importância de nós termos uma cidade inteligente na gestão urbana? Bom dia. Antes de mais, agradecer aqui o convite para participar aqui nesta conversa. A importância
a importância é muito clara e se calhar resume-se a ter dados para poder gerir melhor. Esta questão das Smart Cities é uma questão que toda a gente sabe um bocadinho sobre Smart Cities, porque é um tema que se fala muito, mas muitas vezes focamos-nos naquilo que eu disse, que é os dados. Pronto. E a questão dos dados é muito importante, porque para se tomar decisões, para suportar ações, os dados são fundamentais. Os dados não podem por si só justificar uma Smart City, porque o que justifica a Smart City é de facto o impacto que tem nas pessoas. Portanto, não podemos neste momento não pensar em ter cidades mais smart, hoje já se fala noutros termos para além do smart, mas não nos podemos esquecer que no fundamento desta inteligência urbana estão as pessoas. Muito obrigado. Eu iria ultrapassar ali o Norberto e passava ao subintendente Tiago. Tiago, sente-se que de facto a questão desta nova, não é nova, não diria nova, mas desta tipologia de tecnologias podem ser importantes para o trabalho das forças de segurança. Na sua perspectiva, dentro daquilo que é o contexto atual da nossa sociedade, da sociedade portuguesa, qual é que é os principais desafios, no caso concreto, que sente e que a Polícia Municipal em concreto sente, que poderiam, de certa forma, ser mitigados ou ajudados através da utilização das cidades inteligentes? Bom dia a todos, obrigado pelo convite também. Desafios das cidades inteligentes ou que pudessem ser resolvidos ou melhorados com as Smart Cities. No âmbito da Polícia Municipal, ou seja, vou fugir aqui um bocadinho à parte criminal, que tem pano para mangas em termos daquilo que pode ajudar, não é? Mas em termos daquilo que é o trabalho da Polícia Municipal, temos, por exemplo, a questão do ruído. Neste momento a cidade de Lisboa já tem, na maior parte dos estabelecimentos, limitadores que dão esses dados em termos de decibéis que estão a ser produzidos e se ultrapassam ou não os limites, são dados à Câmara Municipal de Lisboa. E podemos caminhar ainda no sentido em que esses dados disputarem logo por si uma chamada policial, uma ocorrência policial. Isso ainda não acontece, mas já é feita uma análise dentro das possibilidades, porque depois também entramos aqui falta ainda alguma componente de inteligência artificial que nos possa ajudar a analisar os dados, porque a quantidade de dados não é possível verificar limitador a limitador e verificar quais é que estão a ultrapassar os limites. E aqui é um dos desafios que também vamos ter, é a capacidade de analisar todos os dados que todos os sensores da cidade nos dão. Aqui relativamente ao ruído. Depois temos, relativamente a outra área da Polícia Municipal, que é a questão rodoviária, temos câmaras de vídeo que permitem visualizar o tráfego, mas a olho, ou seja, neste momento ainda não temos a capacidade de ter um alerta quando uma viatura está parada, quando uma viatura está incendiada dentro de um túnel, por exemplo, que era importante, ou seja, em termos de segurança. E temos já em funcionamento o aviso, no caso dos túneis de Lisboa, de inundação, é um dos alertas que temos, mas tenho a certeza que as cidades inteligentes permitem que as polícias, seja a Polícia Municipal, seja as forças de segurança, consigam trabalhar com uma muito maior eficiência do que aquilo que vai acontecendo hoje. Já estamos a dar alguns passos, mas lá chegaremos. Muito obrigado. Norberto, então, de que forma é que a tecnologia é utilizada para auxiliar todo este processo de gestão nas Smart Cities? Bom, antes de mais, bom dia a todos lá para casa e agradecer este convite que nos foi endereçado.
Bem, a tecnologia é realmente o elo que liga as cidades inteligentes com as necessidades Por isso é que eu o dos deixei utilizadores. para o meio. Na realidade, e foi explicado aqui muito bem, existem muitas soluções, eu diria até bastantes, mais do que aquelas que a gente imagina, e eu diria que a tecnologia permite otimizar, por um lado, os processos, e, portanto, o objetivo é otimizar os processos, dar respostas mais rápidas. Foi explicado também aqui, já foi também salientado cá a questão que há muitos dados, é preciso haver plataformas, eu diria, agnósticas e protocolos abertos, mesmo do ponto de vista tecnológico, que permitam a colaboração entre diferentes áreas e entre diferentes especialidades. E eu diria que aquilo que agora faz falta, juntando esta componente tecnológica, e também já foram tomadas algumas medidas relativamente a isso, é vermos também as questões relacionadas com a cibersegurança e a questão de manter estes sistemas bastante protegidos. Porque eu acho que muitas vezes fala sobre a tecnologia, mas muito sobre a proteção à volta dessa tecnologia. Portanto, eu diria que a tecnologia trará para as cidades aquilo que todos almejamos, que é uma cidade mais eficiente, e também a tecnologia permite uma coisa que nós todos estamos acostumados, mas que eu acho que deveria haver mais, que é, existem muitas soluções tecnológicas, mas essas informações deviam ser disponibilizadas aos utilizadores finais. Ou seja, existe um grande investimento por parte dos municípios, por parte da polícia, realmente é feito um grande investimento, mas depois muitas vezes esses dados ou essa informação, pelo que seja, muitas vezes não está disponível ao cidadão de uma forma fácil. Eu diria que até devia haver uma plataforma nacional que disponibilizasse essa informação para as pessoas perceberem que realmente a nossa vida com a tecnologia tem um melhoramento significativo. Muito bem, olha, é uma boa introdução para a pergunta que tinha aqui para seguir para a Célia, que era: qual o estado da arte na cidade de Lisboa, no que respeita ao conceito de Smart Cities? Então, em Lisboa já fazemos muitas coisas de Smart City, não é? Há aqui esta componente, há aqui a componente que o Norberto falou agora das plataformas. Pronto, nós temos uma plataforma que não é aberta ao público, ao cidadão. Temos uma plataforma que é aberta para todos os serviços municipais, que é uma plataforma integradora, que é a nossa plataforma de gestão inteligente de Lisboa, que integra mais de 200 camadas de informação de serviços municipais e de serviços externos ao município, mas que operam na cidade. Essa informação é toda integrada e usada para produzir informação analítica, para permitir monitorização, para permitir planeamento da ação dos serviços. Ela está disponível para todos os serviços municipais. Temos muitos casos de uso dentro da plataforma. Um dos utilizadores da plataforma é a Polícia Municipal. Eu depois desta conversa, tenho que agendar ali uma reunião, já fica aqui prometida, sobre a questão do ruído, porque nós temos uma solução para essa questão da alarmística. Pronto, ela não está implementada, mas estamos a aguardar agora aqui orientações também da Polícia Municipal para como pôr isto a funcionar, mas já existe, é possível. Relativamente voltando à plataforma, portanto, a plataforma está acessível aos colaboradores internos e permite que haja uma partilha de informação. Portanto, a informação está centralizada, tem um grande foco na informação de segurança, porque trabalha a Polícia Municipal e trabalha também o Serviço Municipal de Proteção Civil centralizados nessa plataforma. Também centralizamos os dados do RSB, ainda que eles só consultem, portanto, não utilizam a plataforma para fazer estes trabalhos que eu referi, de monitorização ou de gestão de eventos, ou o que seja. Pronto, e isso é um passo que nós já demos. É uma plataforma que trabalha com o protocolo FIOER, portanto aberta a integrar todo o tipo de sistemas externos e sobre a qual nós já estamos bastante autónomos para criar novos casos de uso em cima dela. Não estamos a devolver dados ao cidadão através dessa plataforma, mas temos um portal, o portal Lisboa Aberta, onde todos os dados que venham da plataforma ou de parceiros externos ou de outros serviços municipais que nós disponibilizamos para o município poder também gerar valor para as universidades, investigadores, poderem gerar valor sobre os dados da Câmara. Portanto, já demos esse passo, talvez ainda não seja visível do lado de fora, porque a plataforma não é aberta,
Mas temos também uma app que está disponível para o cidadão e na qual nós queremos dar melhor informação, para além daquela que já existe, que é a app Lisboa.24, que está disponível nas lojas para Android e iOS e que já permite ter informação em tempo real sobre o que está a acontecer na cidade. Temos também, eu não queria alongar muito, mas temos também gerida por outro serviço municipal, a plataforma Na Minha Rua LX, onde os municípios também podem contactar o município e receber informação sobre as ocorrências que eles próprios identificam e reportam à Câmara Municipal a solicitar intervenção. Então, quer dizer, os benefícios para o cidadão são mais comuns, não é? Já existem, sim. E o que é que falta, o que é que acha que falta para que o cidadão se suporte, ou pelo menos consulte e se organize ou oriente na sua vida do dia-a-dia relativamente àquilo que eu vejo que já está bastante disponibilizado no caso do município de Lisboa? O município, hoje em dia há muitas ferramentas. A Câmara se calhar não tem a melhor ferramenta para informar, por exemplo, das questões do tráfego, porque existe, toda a gente hoje em dia usa plataformas como a Waze, que é aquilo que tem muito impacto no dia-a-dia das pessoas, a movimentação aqui pela cidade. Mas faz falta, eu acho que faz falta também uma ferramenta que centralize toda a informação, não só a do tráfego, mas questões culturais, questões desportivas, a parte dos eventos. Portanto, acho que podemos sempre melhorar e centralizar a informação toda que o município gera, quer seja de segurança, quer seja, ou seja, tudo que seja útil para o município no seu dia-a-dia poderia estar mais acessível. Uma coisa que nós fazemos também no portal Lisboa Aberta, que o Norberto referia, a questão dos dados às vezes não estarem acessíveis ou não serem elegíveis para o município, não é? Porque pormos um fecheiro de dados abertos não é para todos. Alguns utilizam, outros abrem aquilo e aquilo é um manancial de dados que não tem leitura. Também disponibilizamos nesse portal Lisboa Aberta alguma analítica feita com esses dados para que as pessoas percebam para que é que os dados servem e possam tirar dali algumas conclusões para o seu dia-a-dia. Posso dar o exemplo de um dashboard que temos público, que é o dashboard que é feito com os dados dos sensores ambientais. Lisboa tem uma rede de sensores ambientais, é uma rede municipal, portanto não é uma rede calibrada, não é uma rede oficial, digamos assim, mas é uma rede de referência onde as pessoas podem consultar o estado da estação do ar, por exemplo, da qualidade do ar, na estação mais próxima da sua residência e ter isso como uma referência. É um exemplo de uma tentativa de nos aproximarmos também do cidadão e traduzirmos os dados em informação útil. Então, eu diria que, no fundo, já existe muita coisa que naturalmente poderá ser utilizada a bem do cidadão, acima de tudo é nessa perspectiva que nós, digamos, edificamos as Smart Cities. Norberto, quais são as tecnologias que neste momento considera mais inovadoras para a gestão no âmbito da Smart City? Bom, eu diria que sou um bocadinho suspeito. Eu diria que a tecnologia que tem ganho mais market share ou maior crescimento é tecnologias relacionadas com sensores de vídeo. Eu utilizo sensores de vídeo e não videovigilância porque realmente são coisas distintas. Se nós pensarmos um bocadinho no que é a vida do cidadão comum, já começa a existir, do ponto de vista da condução autónoma, veículos com câmaras para auxiliar, e eu diria que o próximo boom ocorrerá nos sensores de vídeo, eu diria nos sistemas de videovigilância tradicionais que irão para evoluir como sistemas de sensorização, onde é possível, por exemplo, ter uma cena, uma imagem totalmente em modo de privacidade, portanto, protegendo e acautelando os direitos dos cidadãos, mas ao mesmo tempo dar informações em tempo real. Aqui eu ouvi aqui um exemplo bastante interessante, ainda agora aqui, que era o exemplo do Waze. Toda a gente utiliza o Waze, mas o Waze também tem muita informação, por vezes menos fidedigna, porque alguém vai a conduzir e carrega na incidência errada, ok? Portanto, nós temos que perceber que é um sistema excelente, eu diria que muitas pessoas utilizam, não fazendo publicidade, mas qual é que é a questão? A questão é que está dependente muito do erro humano. Se nós tivéssemos, e nós por acaso temos algum desenvolvimento nessa área, que é, se nós tivéssemos sensores de vídeo na cidade que recolhiam informação em tempo real do tráfego urbano
e disponibilizassem essa informação, esse erro humano que ocorre iria desaparecer. Isso iria, por exemplo, fazer com que uma zona da cidade que passou a estar disponível, como ainda ninguém disse está disponível, as pessoas continuam todas a ir para o meio da fila e, portanto, muitas vezes também o cidadão é induzido em erro. Portanto, eu diria que do ponto de vista tecnológico, a maior área que vai crescer é a área do vídeo, ok? E associada a ela todo um conjunto de métricas que nós não temos. Os sistemas tradicionais atualmente estão muito relacionados com o que é a classificação de pessoas, veículos. Os sistemas futuros, e como disse bem, nós por acaso temos alguns desenvolvimentos também nessa área, está relacionado com detecção de inundações, detecção de veículos com mercadorias perigosas que tiveram um acidente num túnel e é preciso um alarme imediato para tomar ações. E, portanto, eu diria que estes sistemas, que também já existem, portanto, também já não são coisa do futuro, já existem, trarão aqui uma componente adicional de melhoria dos processos, quer seja para os municípios ou para as cidades inteligentes, ou até para a própria polícia, que muitas vezes depara-se com situações anómalas, vamos dizer assim, e tem que tomar decisões rápidas, porque isso pode significar vidas humanas, e, portanto, eu diria que é isso. Deixa-me aqui deixa para uma pergunta aqui para o Tiago, que é, e que nós, as polícias, se debatem em permanência, dado a existência, na minha perspectiva, palavras minhas, ainda há haver muito preconceito na sociedade portuguesa relativamente à videovigilância, que eu gostaria mais que fosse chamada videoproteção, que é a questão como é que vocês lidam, ou como é que a polícia e a polícia municipal entende e qual é que é a sua opinião relativamente a esta questão daquilo que é a vigilância legítima, visualizar o espaço público para a proteção do cidadão, e aquilo que algumas pessoas argumentam como intrusão na privacidade, na privacidade das pessoas. Disse exatamente aquilo que eu penso sobre o assunto. Aquilo não é uma vigilância, é uma proteção. É a mesma coisa, nós saímos daqui, passamos ali no Marquês de Pombal e vemos lá um polícia. Achamos que o polícia nos está a vigiar ou que nos está a proteger. À partida que nos está a proteger, a não ser que seja da investigação criminal e que tenhamos cometido algum crime. E as câmaras devem ser vistas dessa forma. A videovigilância, a videoproteção deve ser vista dessa forma. Como se tivesse ali um polícia a proteger-nos e não a vigiar-nos. A vigilância, essa vigilância que é feita, ou que é utilizada, muitas vezes é para fins de investigação criminal, ou seja, já depois do crime ser cometido. Mas a própria existência de uma câmara de vídeo ali previne, atua na prevenção muito mais do que até na repressão. Mas no caso da Polícia Municipal, nós temos algumas dessas imagens, nomeadamente no que diz respeito apenas às imagens de vídeo para controle de tráfego e para a questão dos incêndios, por exemplo, ali em Monsanto. Mas, estamos a falar um bocado da plataforma Waze. Em comparação, nós temos cerca de entre 40 a 50 câmaras em alguns túneis e nas principais rodovias da cidade de Lisboa. Mas têm que ser vistas ao olho humano. Não é fácil estar a acompanhar em tempo real tudo isto. Enquanto que, no caso do Waze, em termos, pode haver a falha humana, mas as pessoas que contribuem com a informação para aquela plataforma acabam por haver o consentimento que os dados do GPS, do próprio telemóvel, fornecem dados que permitem atualizar, pelo menos em termos de congestionamento de trânsito. E, por vezes, é mais fácil utilizar outras plataformas porque as que temos ainda não passaram a essa fase de termos uma análise automática daquilo que está a acontecer, em tempo real, e que nos dê essa informação. Olha, neste túnel está a haver um problema, na segunda circular agora tem um acidente. Isto, até porque nós regularizamos o trânsito e tentamos que o fluxo de trânsito corra da melhor maneira, mas há outras condicionantes, por exemplo, na cidade de Lisboa, em concreto, a Força de Segurança Territorialmente Competente, a PSP, toma conta dos acidentes, que é uma fatia muito grande daquilo que acontece em termos de congestionamento de trânsito na cidade de Lisboa, que não é da competência da Polícia Municipal. Ou seja, há aqui também a necessidade destas parcerias com as outras
não só com parcerias privadas, estamos aqui a falar do Waze, por exemplo, ou também com as outras entidades públicas, nomeadamente a PSP, no caso da Polícia Municipal, Proteção Civil, os bombeiros chapadores, etc. Célia, de que forma é que esta questão das Smart Cities e daquilo que é a sua experiência da gestão pública, e no caso concreto do município de Lisboa, o que é que toda esta tecnologia, se for naturalmente, e já vimos que isto é um caminho que ainda está longo, mas daquilo que disse parece que já está, de certa forma, em bom andamento na cidade de Lisboa, o que é que esta questão desta questão da gestão integrada da vida da cidade pode ser importante para a gestão dos recursos do município? É fundamental para a gestão dos recursos, eu creio, porque a tomada de decisão, uma tomada de decisão suportada em dados, tem que ser muito mais eficiente do que aquela que é feita com base em suposições e em aquilo que nós achamos que é o que está a acontecer na cidade, não é? Eu pegava aqui na questão das câmaras, se me permite, claro. E da videoproteção, porque eu também encaro como videoproteção e não como videovigilância, porque vigilância a PSP poderá fazer, porque há zonas em que, de facto, há ali uma vigilância de certas zonas fechadas, mas que não é o caso do município. O município, o nosso propósito será mais proteger as pessoas, a PSP provavelmente também, não é? Mas aquilo, de facto, aquelas são de videovigilância e as nossas são seriam mais de videoproteção e de tráfego. Eu acho que relativamente aqui, e o Norberto também falou da questão do vídeo e que tudo passa muito pelo vídeo, e eu acho que é algo que nós temos que ultrapassar aqui no âmbito das Smart Cities, que é o medo do vídeo. Surge aqui muito medo sobre o vídeo associado à questão da privacidade das pessoas, da proteção dos dados e da privacidade, da individualidade de cada um. E nós comentávamos há pouco que nós entramos num espaço privado e somos filmados e somos vigiados. No espaço público não estamos tão abertos a que isso aconteça. Ficamos mais... Não gostamos. Ou seja, eu acho que de uma maneira abstrata, todos nós achamos que as cidades devem ter vídeos e videoproteção. Do ponto de vista individual, não queremos ser vigiados. Não quero que uma câmara me ande a seguir pela cidade. Mas, como dizia o Tiago e bem, não é? A câmara não me vai seguir porque eu não cometi crime nenhum. A câmara vai proteger o espaço onde eu estou e a perceber-se da minha envolvente. Não anda atrás de mim. Portanto, se nós ultrapassarmos essa questão do eu e do receio de se ficar exposto, acho que isso é facilmente ultrapassável. Também dizer que a tecnologia hoje consegue ultrapassar a questão da imagem, porque o que nos interessa, e no meu caso, do ponto de vista da gestão dos dados da cidade, não me interessa saber se fulano A, B ou C passou num determinado local. Interessa-nos saber que aquele local, a dada hora, tem X pessoas e que tipicamente, àquela hora, naquele dia da semana, aquele número de pessoas é habitual. Porquê? O que é que acontece naquele dia, àquela hora, naquele local? É um local de passagem? É um local onde acontece qualquer coisa de estranho, não é? Se aquilo for um padrão que sai da normalidade, nós devemos reportar à polícia para verificar o que se passa ali. Se há uma questão de tráfego que é um problema que existe constantemente ali na cidade, àquela hora, ou todos os dias, àquela hora, ou de hora a hora, o que é que se passa? Portanto, nós queremos é perceber o que é que se passa, não é quem é que esteve, quem é que provocou o engarrafamento, ou quem é que esteve naquele local. Eu acho que isso é tentar, o nosso desafio é esse, é tentar, mesmo internamente, nos serviços municipais, tentar ultrapassar o medo de perder privacidade e apresentar a questão como ela é. Nós não queremos saber das pessoas, de quem é, queremos saber no global. E só no global e abstraindo-nos da individualidade é que nós conseguimos também prestar melhores serviços. Eu acho que isso é uma coisa que já se consegue. E se nós internamente interiorizarmos isto e se conseguirmos transmitir ao cidadão, ao município, que o nosso propósito é proteção, é gerar melhores soluções e decidir melhor, eu acho que aí o medo pode ser ultrapassado e pronto, estamos todos a focar-nos no mesmo fim, que é o bem-estar do cidadão, a melhoria da qualidade de vida. Todos querem ter menos tráfego na cidade, então se calhar temos que conseguir filmar ou analisar o tráfego que entra e poder usar esses dados para um fim, mas óbvio que o fim tem que ser
claro para todos. Eu acho que isso é o passo que nós temos que dar, é também ser transparentes nas finalidades para as quais usamos a tecnologia e não deixar mal-entendidos. Não, isto parece que vou encadear a questão a seguir. Se ela deixou-me uma questão que eu tinha aqui no ar e, de certa forma, vou passá-la já à tecnologia, que é aquilo que eu vou sentindo também no meu dia-a-dia e nem tanto para a esmagadora maioria das pessoas que nos assistem, que são pessoas ligadas à segurança, portanto, de certa forma, alinhadas de uma forma genérica com o nosso pensamento daquilo que estamos aqui a debater e que a Célia acabou de referir, mas para aqueles menos informados continua a haver o receio desta tal intrusão. E eu, Norberto, gostava que, do ponto de vista especialista tecnológico, explicasse como é que isto se faz, no sentido de não, digamos assim, mascarar aquilo que é a individualidade das pessoas. Muito bem, eu vou dar 3 exemplos concretos. Eu acho que quem está a seguir também gosta muito de perceber, ok, mas que exemplos concretos é que há? Vou dar 3 exemplos, 3 situações totalmente distintas, relacionadas com câmaras para videoproteção. Essas câmaras não transmitem nenhum tipo de imagem, portanto, toda a imagem ela está, diria que se olharmos para um ecrã estará como se estivesse desligado, portanto é uma máscara de privacidade. E vou-lhe dar 3 exemplos que nós temos implementados em Portugal, com equipamentos da Bosch, que se calhar vai deixar as pessoas um bocadinho surpreendidas. A primeira uma das questões que aqui foi falada é a questão do tráfego e das horas e horas que as pessoas passam de tráfego urbano. Não sei se as pessoas têm noção, mas nós temos uma implementação que foi feita com alguns parceiros, onde nós conseguimos, com câmaras que não estão a gravar a via pública, mas estão a recolher dados, verificar o tamanho das filas num cruzamento com semáforos e dar informação ao controlador do semáforo para abrir em caso de haver pouca fila. Acontece aqui em Lisboa, não acontece isto tanto, nós somos para o interior do país, certamente já aconteceu a toda a gente estar parado num sinal vermelho às 10 da noite, 5 minutos e sem ninguém. Isto é irreal nos dias atuais. Uma outra situação se eu disser que vou colocar uma câmara ao pé de uma passadeira, toda a gente me dirá, colocar uma câmara ao pé de uma passadeira ou equipamento de videoproteção ao pé de uma passadeira é algo que não faz muito sentido, nós vamos gravar as pessoas a passar. Mas se eu disser que não existe nenhuma imagem associada relacionada com isso, e se essa passadeira estiver ao pé de uma escola e o miúdo sai a correr da escola e vai direto para a passadeira e alguém que vai a conduzir não reparou e for possível dar um sinal luminoso, que é uma outra implementação que nós temos, as pessoas irão perceber rapidamente, se fosse um filho meu também gostava que estaria disponível. E uma outra implementação também interessante, que também tem, vamos dizer, equipamentos de vídeo, mas não tem nenhum vídeo a ser transmitido, a ser visionado, é a criação de... toda a gente sabe que os transportes públicos é o futuro, portanto tem que haver grandes investimentos e tem que haver aqui também uma sensibilização para a adoção do transporte público, mas depois o que acontece com o transporte público é que também é preciso que esse transporte público seja mais eficiente. Nós aqui também temos uma solução totalmente em modo de privacidade, portanto sem nenhuma transmissão de vídeo. Nós utilizamos o sensor de vídeo para verificar se o transporte público está próximo de uma avenida e automaticamente mudamos os sinais luminosos para dar prioridade ao transporte público. E estas implementações é engraçado, pronto, não vou aqui entrar em detalhes, mas elas já existem no território nacional. Eu diria que são até um tanto ou quanto desconhecidas, mas toda a gente diria, bom, se calhar, se eu tenho uma linha dedicada ao bus e estão aqui 3 autocarros, se calhar também para promover o transporte público, se essa linha for uma linha prioritária também nos meus sinais na minha cidade, então as pessoas irão usar o transporte público porque vão perceber que ele é mais rápido e é mais efetivo. E, portanto, aqui convém um bocadinho desmistificar, e isto também é muito importante, que existem diversos equipamentos de vídeo instalados, sem nenhuma utilização do vídeo, em que a câmara está totalmente em modo de privacidade, ou por simplesmente está desabilitada a questão do vídeo, mas toda a análise que é feita pelo sensor, todas as métricas, os contadores, a informação das rotas que os objetos seguem, estão disponíveis e são disponibilizadas para melhorar a vida das pessoas e do cidadão comum. Já agora, se também se falamos um bocadinho de videoproteção, acontece-me bastante, aqui na Bosch em Lisboa, que
houve-se muita gente que de alguma forma tem receio da videoproteção. Mas é engraçado que quando batem no carro nas imediações da Voz, se virem uma câmara vão logo perguntar se há gravações, a gente diz que não grava a via pública. Portanto, muitas vezes também é um bocadinho contraditório. Por um lado, as pessoas dizem, ok, se calhar ter uma câmara de videovigilância não é muito interessante na cidade. Pronto, mas como bateram no carro, se calhar dava jeito agora que houvesse videoproteção e eu pudesse ter acesso a essas imagens. Nós temos que realmente evoluir para uma sociedade diferente e perceber que, e como disse aqui o subintendente Tiago, que é muito importante haver videoproteção e que essa videoproteção não é, de alguma forma, ultrapassar os direitos dos cidadãos, porque não é isso que se pretende, é dar uma melhoria, quer às forças policiais para poderem fazer o trabalho, e nós sabemos que cada vez mais isso é importante, e por outro lado, aos municípios, ao governo, mesmo quando faz um investimento, e foi aqui muito bem explicado, os investimentos com dados reais serão melhores investimentos de futuro. A gente tem alguma garantia de que esse investimento, que por vezes tem valores elevados, vai efetivamente trazer um benefício que compensa aquele investimento. E muitas vezes essas decisões, por não haver essa videoproteção, essa informação destes sensores de vídeo, faz com que nós, de alguma forma, estejamos um bocadinho presos ou limitados à informação e àquilo que nós depois queremos fazer para ajudar a vida do cidadão comum. Muito obrigado. Vocês estão-me a ajudar a conduzir aqui o programa, porque eu tinha uma já encadeada ali para o Tiago e o Norberto facilitou-me. E, de certa forma, depois a Célia também pode ajudar na perspectiva do município. Então, o que é que nós, Polícia Municipal no caso concreto, acha que deve ser feito para explicar ao cidadão, quer dizer, da importância da tecnologia na gestão da cidade, para retirar aqui algum preconceito relativamente àquela questão do estão-me a vigiar, ou estão-me a seguir, ou estão-me a monitorizar. Na perspectiva da Polícia Municipal, o que é que acha que deveria ser feito? Vou-lhe dar um exemplo que funcionou comigo. Eu, há coisa de 8, 9 meses, estive na Polícia Municipal de Madrid e eles têm lá um sistema que controla todas as câmaras de Madrid, da cidade de Madrid. São cerca de 500 câmaras. E eles fizeram lá um teste, que era, simularam. Neste momento tivemos aqui a notícia que houve uma criança que foi raptada. Que não estou a ver nada mais urgente naquele momento, não é? Uma criança raptada. Mas simularam que era uma criança entre os 10 e os 12 anos, tinha uma camisola vermelha, caucasiana, pronto. E meteram lá no sistema e apareceram-lhes, depois escolhem o tempo, não é? Os últimos 15 minutos, se a ocorrência foi há 15 minutos, até agora, e aparecem todas as imagens de uma criança com uma camisola vermelha, ou com os traços que eles lá colocarem, e imaginem o que é não existir isto, não é difícil, aqui em Portugal não existe, o tempo que iria demorar a nós conseguirmos aceder a todas as câmaras da cidade, a olho nu, câmara a câmara, olho a olho, até encontrarmos a criança, que quando encontrássemos uma imagem que eventualmente fosse aquela criança, enquanto ali não. Ali dava a possibilidade de, olha, vimos aqui a imagem, dava para continuar a seguir durante o percurso, olha, entrou naquela viatura, matrícula tal. Isto é uma eficácia, uma eficiência que qualquer um de nós, qualquer cidadão, diz assim, eu se uma criança fosse raptada, era isto que eu queria que a polícia fizesse. Era isso que eu queria que o Estado fizesse. E é para isto que as pessoas têm que perceber, é para isto que serve a videovigilância, a videoproteção. Não é para os polícias estarem a controlar, porque são polícias, as pessoas que têm acesso a estas imagens, para estarem a controlar a vida das outras pessoas. Não, é para isto. Mas o que é que falta nessa perspectiva, e nós sabemos da importância que é, o que é que falta para o cidadão, na vossa perspectiva, na perspectiva da Polícia Municipal, o que é que falta para o cidadão entender que é um beneficiário de tudo aquilo que a gente pode extrair da tecnologia na Smart City? O que é que vocês acham que falta? Campanhas? O que é que vocês acham que falta?
Eu acho que, sobretudo, falta que as pessoas confiem nisto, ou seja, confiem na videoproteção. A grande diferença, e nós normalmente e infelizmente, o que leva a que as pessoas acreditem mais são acontecimentos trágicos. Em Espanha nós houve a ETA, houve atentados em Atos, ou seja, em Portugal nós nunca tivemos isto e as pessoas não olham para a segurança se calhar da maneira que deviam de olhar. Enquanto que temos várias cidades europeias em que há sempre aquele conflito entre a liberdade e a segurança e há sociedades onde cai mais para a segurança e outras que cai mais para a liberdade. E infelizmente eu acho que só acontecendo alguma coisa trágica é que levará as pessoas era exatamente isso que eu ia dizer, porque infelizmente da nossa experiência, infelizmente por um lado não temos acontecimentos graves, tal e qual como alguns dos países vizinhos europeus, mas é uma realidade que muitas das vezes, digamos, a procura de soluções só é despoletada quando acontecem determinado tipo de incidentes. Eu acho que a crítica que eu faço interna é que, na continuidade daquilo que disse, é que não devíamos estar à espera de acontecer para nós conseguirmos implementar, mas isto também levaria-nos à questão da perdição e daquilo que é a prevenção, que é a tarefa principal das forças de segurança. No caso do município, o que é que Célia é preciso fazer para que o cidadão confie mais em termos de comunicação? O que é que acha que falta fazer? Podemos fazer? Pronto, a questão da segurança acho que já está respondida ali pelo Tiago. Do resto das outras áreas da gestão da cidade, eu acho que talvez duas coisas fundamentais. Uma delas passa também por ouvir as pessoas, por ter iniciativas de participação, que a Câmara já tem, mais recentemente a questão do Conselho de Cidadãos, que abriu a possibilidade a um grupo de pessoas, a vários grupos de pessoas, discutirem, apresentarem as suas preocupações sobre um determinado tema. Esta questão pode ser uma, da integração da tecnologia no seu dia-a-dia e como é que o impacto que isso poderia ter nas suas vidas, bom e mau, não é? Pronto, podíamos ter uma iniciativa desse género. A outra seria mesmo a questão da comunicação, conseguirmos, o município, também devolver às pessoas o resultado que a tecnologia tem para a melhoria da qualidade de vida dos cidadãos. Porque se ficar tudo no plano interno, ou até pode haver melhorias, mas elas não são comunicadas, muitas vezes também não são percepcionadas. Porque, pensando em nós, não é? Nós normalmente reclamamos quando um problema acontece, mas se estiver tudo a correr bem, temos mais dificuldade em elogiar. Sim senhor, agora o trânsito aqui está muito melhor, o que é que a Polícia Municipal está a fazer, o que é que o município está a fazer. Isso é uma questão que se calhar não é tão levantada. No entanto, se houver de repente um engarrafamento brutal numa determinada zona, é mais fácil apontar o erro. Portanto, eu acho que, por isso, se nós tomarmos, sempre que tomamos medidas baseadas em dados e que conseguimos fundamentar uma decisão, como a construção de uma ciclovia, o encerramento de uma via ao público, ao tráfego, a pedonalização de uma determinada zona, se tudo isto, todas estas decisões forem assentes em dados e justificadas por coisas concretas, fica muito mais fácil às pessoas compreenderem e aceitarem, perceberem o bem que isso traz para si, do que propriamente se for uma imposição. Portanto, eu acho que há aqui esta necessidade também de comunicar melhor e de ouvir, porque ouvir também faz parte do processo de comunicação, diria. Pois, essa é outra das, eu diria, dos temas que ao longo de vários anos me vai também de certa forma preocupando e no contexto nacional isso tem sido evidente nos últimos tempos. Muitas das vezes a gente acha que não falta qualquer coisa para sabermos comunicar, de que forma comunicamos e comunicar bem, não é? Acho que temos que arranjar aqui, de facto, estratégias, acima de tudo para fazer compreender aos cidadãos um conjunto de questões e, acima de tudo, e é o tema, a questão dos benefícios para a Smart Cities. Norberto, então, o que é que vai ser o futuro? O que é que vai ser agora a próxima década das tecnologias que podem apoiar as Smart Cities? O que é que acha? O futuro eu diria que será interessante e esta adoção tecnológica certamente que irá ocorrer,
portanto eu até diria que será um futuro brilhante se as coisas forem bem feitas. Eu diria que do ponto de vista das novas tecnologias, atualmente fala-se muito de inteligência artificial, mistura-se um bocadinho inteligência artificial com algumas redes neuronais, são algumas tentativas, mas o futuro será com inteligência artificial regenerativa. E isto trará uma componente diferente, quer aos municípios, quer às forças de segurança. Eu vou dar um exemplo concreto que eu gosto de mostrar exatamente o que é isto em termos práticos. Em termos práticos, o que é que acontece no dia atual? No dia atual, os sistemas são configurados muito no conceito ação-reação. Portanto, eu tenho um evento e esse evento vai disputar alguma coisa. Ou seja, eu tenho um sensor de umidade ou temperatura, e esse sensor de umidade ou temperatura, quando atingir um determinado parâmetro, então isso vai gerar um alarme. Eu diria que é um bocadinho os sistemas que é o status quo da coisa nos dias atuais. O futuro não vai ser esse. É muito, nem no vídeo, nem nos sistemas de Big Data. O futuro será o seguinte: a informação, quando ela vem, já vem descrita. Ou seja, vou dar um exemplo. No caso do vídeo, que é a área que eu conheço melhor, no caso do vídeo eu crio uma regra de alarme, há um carro que está em contramão e o município sabe que naquela avenida há um carro em contramão e, portanto, toma ações. Ok. O futuro não vai ser este. O futuro os sistemas existentes que estarão instalados não precisam de ter nenhum tipo de configuração. Eles, se virem que ocorre uma anomalia, eles automaticamente enviam essa anomalia e essa anomalia já vem descrita. Ou seja, eu tenho um carro em contramão, acabou de atropelar 2 pessoas e, eventualmente, estava um polícia perto e tomou uma ação e essa informação já vem descrita. Eu não sei se as pessoas compreendem a diferença entre ter um sistema, eu diria, reativo, que era isso que estávamos a falar, e vamos passar a ter sistemas que serão, de alguma forma, proativos. Isso também vai facilitar a vida às polícias e ao município. Porquê? Porque uma das partes muito importantes na recepção da informação é, obviamente, os dados, mas o que nós podemos extrair dos dados. Nós analisarmos imensidades de informação, mesmo para alguém que é especialista na área, analisar Big Data tem um custo bastante elevado. Aqui o que é que vai ocorrer? Os novos sistemas de futuro, essa análise ela vem, eu diria, pré-preparada, essa análise já foi feita. Quando a decisão for tomada, já não vai ser preciso analisar pilhas e pilhas de informação, ela de alguma forma já vem como que descrita e contextualizada, porque uma das coisas que importa é contextualizar. Eu posso ter uma subida de, vamos imaginar, monóxido de carbono, porque eventualmente no meu túnel tiveram lá 2 ou 3 caminhões, isso é uma coisa normal, se eu tiver 2 ou 3 caminhões, subir. Portanto, até pode ser algo que é esporádico. E ele, quando vier essa informação, diz: olha, isto é um evento pontual, estavam 3 caminhões, houve aqui um conjunto de emissões, porque era um autocarro, algo a combustível fóssil, e, portanto, é essa a razão. E essa análise já vem feita, e isso faz com que a tomada de decisões, que hoje em dia já é feita, e que, por vezes, é morosa, porque alguém vai ter de tratar estes dados. As pessoas também acham que os dados vêm e que depois a informação está disponível. Não, é preciso um tratamento exaustivo e concreto de cada ponto. Do ponto de vista da segurança, vou dar um exemplo. Atualmente, vou dar aqui um exemplo até aqui perto, a cidade da Amadora, que tem a PSP, neste caso, tem controle sobre a videovigilância da cidade, mas tem que ter uma pessoa que está a olhar para monitores e é impossível ter 2 ou 3 polícias, portanto, 150 câmaras, estar a olhar para 150 monitores. O que farão os sistemas de futuro é, de repente, ocorre que juntou-se um conjunto de pessoas e começou a haver um problema, isso por alguma razão, o polícia, que é um ser humano como nós, estiver a olhar para um conjunto de câmaras, não vai estar a ver essa situação. O sistema automaticamente irá dizer de uma forma automática: atenção, de repente juntou-se pessoas num parque público, isto não é normal, por favor, verifique esta situação. E isso é o que nós não temos, e serão os sistemas futuros. Os sistemas futuros, eu diria que deixarão de ter esta componente mais da ação-reação e serão proativos. Portanto, eu diria que é um bocadinho aquilo que quando iniciámos esta conversa, que é soluções preditivas. Nós, com base nos dados e com base naquilo que é o padrão da nossa cidade, do nosso município, até da questão da segurança pública, com base no que é o padrão diário,
estes dados vão nos permitir, quando houver situações futuras, fazer uma análise mais concreta e eu diria mais assertiva do que temos pela frente. Okay. Tiago, o futuro é favorável à gestão pública no que diz respeito à parte do trabalho das polícias, porque a tecnologia vai nos ajudar bastante a gerir aquilo que é a segurança pública. Parece evidente. Em que é que acha que esta tecnologia, que agora o Norberto acabou de referir e que nós, de certa forma, temos vindo a referir ao longo da nossa conversa, face à realidade atual vossa, da Polícia Municipal, o que é que toda esta tecnologia, se fosse de facto facilitado a implementação muito rápida de tudo isto, em que é que vocês acham que seria beneficiário dessa tecnologia para a vossa gestão da segurança pública? Em termos de mobilidade, em questão da gestão das multidões, etc, etc. Em termos daquilo que nós fazemos já na prática, a Célia há pouco falou da PGIL, da Plataforma de Gestão Inteligente aqui da cidade de Lisboa, em que nós fazemos parte, e a nossa gestão de meios operacionais neste momento, 24 sobre 24 horas, é feita através dessa aplicação, é que em todo momento sabemos onde estão posicionados no terreno os nossos polícias, as nossas viaturas e as ocorrências que vamos tendo, que já é um passo significativo perante aquilo que tínhamos antes, ou seja, havia agora uma ocorrência em que o polícia recebia a chamada, tenho aqui uma situação, sei lá, um acidente, uma inundação, seja o que for. E naquele momento exato o operador não sabia em que locais é que estariam as viaturas policiais, os meios. E chamava ao rádio para saber mais ou menos a localização de cada um dos meios, para ver qual é que mandava ao local. Neste momento conseguimos saber a todo momento onde é que estão posicionados os nossos meios e os que estão a resolver alguma ocorrência, os que estão em visibilidade, os que estão em patrulhamento, e daí fazer a gestão de meios. Este meio chega com mais rapidez ao local, dependendo da urgência daquela ocorrência. No futuro, este trabalho, nem este trabalho de ver no monitor, perceber qual é que é o mais eficiente para ir àquela ocorrência, nem isto vai ser necessário fazer, porque teremos um sistema que é inteligente por si só, ou seja, sabe que para aquela ocorrência o meio mais eficiente, o meio que vai chegar mais rápido, ou para aquela ocorrência já sabemos que não basta um meio, tem que ser 3 meios da Polícia Municipal, ou já sabemos que além da Polícia Municipal temos que ter também um meio dos bombeiros chapadores para aquele tipo de ocorrência em determinada zona. E isto é feito automaticamente. Estamos aqui a falar às vezes de perder 3, 4 minutos que podem fazer a diferença. Se colocarmos isto na questão da Polícia Municipal e depois colocarmos também na questão das forças de segurança, a PSP, a GNR, que ainda lidam muitas vezes com situações mais graves e mais urgentes. Muito bem, então eu propunha-vos assim, tipo uma ronda final, que era em 2 minutos dizerem o que vos vai na alma relativamente a esta questão da Smart City, das cidades inteligentes e de certa forma, eu diria, deixando, acima de tudo, desejo, porque precisamos de facto fazer coisas e fazer coisas no sentido de melhorar a sociedade e de melhorar, acima de tudo, aquilo que pode nos trazer a Smart City, que é benefício para o cidadão, para a sua vida do dia-a-dia. Célia? Então, do ponto de vista do município de Lisboa e das cidades, eu acho que temos que abrir o nosso espírito, a nossa mente também, não nos focarmos naquilo que já fazemos, mas também temos sempre o nosso horizonte aberto para aquilo que podemos fazer de melhor. Já temos muita obra feita, há muita coisa que já nos facilita a vida, mas a tecnologia está do nosso lado para permitir que ainda trabalhemos melhor. Assim, para finalizar, diria que não devemos ter medo da inteligência artificial, ela está aí e tem que ser posta ao nosso serviço, portanto não vai substituir ninguém. Eu acho que é um tema que também devemos falar abertamente. De ser não vai substituir ninguém, exatamente, porque o futuro das cidades
Depende sempre das pessoas, não é? As cidades nunca vão existir só para as máquinas, vão existir para as pessoas sempre, e a questão humana não vai desaparecer, portanto há sempre a questão da empatia, que as máquinas podem tentar imitar, mas que não vão substituir. Portanto, é pormos a tecnologia ao serviço das cidades, ao serviço das pessoas, não recear a inteligência artificial e o que dela possa advir, mas sim aprender, saber trabalhar com essas novas tecnologias, com estas novas ferramentas e conseguir pô-las ao serviço do nosso propósito, que é, no caso do município, melhorar a qualidade de vida das pessoas, criar condições ótimas para quem nos visita, para quem estuda em Lisboa, para quem trabalha em Lisboa e para quem aqui vive. Portanto, no fundo é encarar o futuro com esperança e com otimismo. Norberto. Pronto, do ponto de vista de um fabricante, nomeadamente nós fabricamos produtos da Bosch, o objetivo principal é dar a conhecer a nova tecnologia, que ela está aí. Efetivamente, esta questão do receio, temos que desmistificar todas estas questões à volta da tecnologia. Foi muito bem dito, eu digo que é uma afirmação excelente. Efetivamente, a inteligência artificial não vem para nos substituir, vem para nos melhorar. Eu acho que muitas vezes nós temos que mudar o nosso mindset, nós temos que perceber que há uma questão demográfica nacional que vai continuar este ritmo, que nos vai afetar a todos. Portanto, nós temos que pensar como é que será o nosso futuro e como é que o nosso futuro será melhor enquanto cidadãos. Depois, obviamente, a questão tecnológica também implica que nós, e explicou muito bem, de alguma forma a gente consiga criar mecanismos para comunicar com a sociedade, com a academia e com quem utiliza a tecnologia. Eu acho que muitas vezes a tecnologia é bem percebida por quem a utiliza, mas existe efetivamente aqui, se calhar, ações que têm que ser feitas do ponto de vista da sociedade civil para tentar explicar exatamente o que é que essa tecnologia faz e qual é que é o benefício que ela traz. Eu expliquei muito bem, e foi aqui bem explicado que já existem várias plataformas para dar informação aos cidadãos, mas nós, enquanto impulsionadores da tecnologia, também temos que fazer esse trabalho, porque muitas vezes as pessoas veem a tecnologia e, como não percebem o funcionamento, ou pronto, também não estudam em profundidade o caso, ficam com uma opinião totalmente errática daquilo que se pretende atingir e qual é que é efetivamente a solução do ponto de vista técnico. Portanto, eu diria que ainda existe aqui um longo caminho que tem que ser feito por quem promove estas soluções e, obviamente, enquadrá-las sempre numa questão da legalidade e da ética. Também, eventualmente, eu diria que faz falta haver, até a nível nacional, um conjunto de exemplos de soluções e qual é que é o enquadramento do ponto de vista legal e do ponto de vista ético. Porque isso existe, mas muitas vezes não é de alguma forma, ou essa informação não chega. Eu estava aqui a dar um exemplo que todas as bases de dados de futuro que vão ser geradas para aprender estes tais modelos têm que ser agnósticas, portanto elas têm que ser avaliadas e têm que ser bem claras o que é que lá está e essa regulamentação, a Comunidade Europeia fez agora um regulamento relativamente ao Acto para a Inteligência Artificial exatamente nesse sentido e, portanto, também muitas vezes muitas decisões são tomadas até a nível europeu, eu também acho que de alguma forma não chegam em quantidade suficiente ao cidadão português. Eu acho que nós, enquanto impulsionadores da tecnologia, temos que fazer aqui também um trabalho significativo. Tiago, nem sempre os últimos são os últimos, portanto, o que é que no caso concreto da polícia... Como já percebemos, a tecnologia serve o propósito da segurança e não há qualquer dúvida nisso, até mais do que o contrário, e é um meio que não é que nem há volta a dar, ou seja, dentro de poucos anos não há outra forma de garantir aliás, até hoje em dia, não há outra forma de garantir a segurança que não com os meios tecnológicos que temos atualmente. E no futuro, com os que irão existir que vão começar a surgir, e a inteligência artificial é uma delas, e não há outra forma de garantir a segurança das pessoas que não essa, ou seja, não há outra condição. Nós não podemos fugir disto e pensar, não, as polícias não vão poder utilizar a inteligência artificial, não vão poder utilizar a videoproteção, porque isso é impossível. Seja em Lisboa, seja em qualquer parte do mundo. Lisboa, acho que
estamos no bom caminho, estamos a dar os primeiros ou já alguns passos, ainda nos falta mais alguns, mas creio que vamos conseguir lá chegar. Muito bem, então resta-me finalizar, naturalmente agradecendo a vossa presença, doutora Célia, professor Norberto, subintendente Tiago, a desejar que, de facto, o futuro, no caso concreto, no futuro a nível nacional, as nossas mentes estejam completamente abertas àquilo que vocês acabaram de referir e que é também o meu pensar, é que a tecnologia veio para ficar e para nos ajudar e não para dificultar a nossa vida. Lá para casa, um resto de um bom dia e estaremos numa próxima, agradecendo naturalmente, em nome do Microseguro e do Oscote, a vossa presença. Muito obrigado.